Muito bem, vamos então entrar aqui em algumas polêmicas, né? Eu acho. Veja, essa semana eu vi um vídeo muito interessante do Pedro Afonseca, um dos fundadores do Centro Dom Bosco. E, bem, é um vídeo muito interessante, vou deixar aqui no comentário fixado, espero que vocês deem uma olhada. E nesse vídeo ele procura dar o testemunho dele de amor à igreja, né? E ali também faz uns meia-culpa, né? Reconhece alguns erros que cometeu e procura fazer uma espécie de reparação também. Então, muito bonito isso, é um grande sinal de virtude, né? Acho que o nosso tempo não está acostumado a lidar com pessoas que admitem seus erros publicamente, né? A gente mal admite os nossos erros em confissão, os nossos pecados, né? A gente vai lá, confessa, ainda faz um monte de ressalvas, né? Então, quanto mais alguém admitir seus erros publicamente, né? Então, as pessoas, como assim, né? Todos nós sempre queremos estar absolutamente certos em todas as vezes, né? Em todas as situações, em todos os assuntos, né? Temos opiniões sobre tudo, das coisas mais complexas, das coisas mais simples, né? Enfim, então, eu acho que é algo assim muito louvável, né? Muito louvável. É um grande exemplo de humildade, né? Você reconhecer seus erros publicamente, né? Eu tenho um grande respeito pelo Pedro, sabe? Eu conheci pessoalmente, rapidamente, quando ele veio em uma Liga Cristo Rei aqui em Brasília, né? Até tirei uma foto com ele, né? Foi coisa rápida, eu conversei rápido com ele, né? E só tirei uma foto com ele, nem deve lembrar muito assim. Mas eu acompanhei muito por causa daquelas aulas, aquelas catequeses do Catecismo da Crise. E mais especificamente quando ele tocou sobre o sede-vacantismo, né? As aulas de sede-vacantismo eu acho que eu assisti umas 2 ou 3 vezes, né? Mas uma coisa me chamou muita atenção no vídeo dele, né? Quando ele fala, né, dos erros que ele cometeu, falando sobre a maneira como tratava o Papa, a crise na igreja e tudo mais, né? É, ali ele fala que errou um pouco a mão, né? Reconhece que errou um pouco a mão ali, ao falar das feridas da igreja, da crise. Acho que é um assunto que mexe muito com todos nós, né? Todos nós, de alguma maneira, somos vítimas, né, de uma crise que se instalou dentro da igreja, né? O modernismo e tantas outras coisas que não é o caso aqui nesse vídeo nós tratarmos. Mas eu acho muito interessante quando ele falou o seguinte, né, que ele nunca saiu do ambiente paroquial dele, né? Ele sempre permaneceu vinculado à paróquia. E, segundo ele, foi isso que o ajudou também a depois, né, recobrar meio que, né, a razão em relação a toda essa situação da crise na igreja e de como fazer um bom apostolado católico na internet em relação a isso, né? Então, esse ponto, sabe, de permanecer ligado à paróquia, eu sinto que isso é muito importante. Nos nossos dias nós temos uma espécie de catolicismo de católicos sem paróquia, né? Uma espécie de católico self-service, né? Como assim? Ele vai atrás dos sacramentos e pronto, né? É um pouco aquela conversa do Olavo, né? Comungue e saia correndo, né? Essa coisa toda. Eu sempre cito isso, né? Todas as vezes eu falo disso, né? Apesar de reconhecer que o Olavo, eu acredito, fez mais bem do que mal, né, ao nosso país, enfim, se tem uma coisa que eu aponto assim como um problema, né, que eu acredito que ele causou, né, e que eu senti na pele isso, tá? Eu falo da minha própria experiência como pároco, né, ao lidar com católicos assim, né, católicos que vão atrás de uma missa mais bem celebrada, de uma missa mais tradicional, de uma missa com uma liturgia, com bem feita, com um canto gregoriano, mas é isso, eles comungam e saem correndo, né? Então você não pode contar com essas pessoas, né? Você permanece sem auxílio, né? Sem ajuda, né? Por mais que você se esforce por, bem, fazer aquilo que, como padre, você já deveria fazer naturalmente, que é celebrar bem a Santa Missa, procurar, né, cuidar da liturgia, dar os sacramentos para as pessoas, enfim, exercer bem seu ministério, né? Enfim, o ponto é que o que o Pedro falou é muito interessante, né? Algo que o ajudou foi exatamente esse pé na paróquia, né? Sabe, você permanecer unido à sua paróquia. E também eu, quando estive angustiado, né, com certas indecisões por conta da crise na igreja, também o que me ajudou foi exatamente,
sabe, firmar mais os pés na paróquia, na realidade, né, a qual o Senhor me colocou, né? Então o Senhor me deu essa paróquia e eu preciso cuidar dessas pessoas, né? Eu já falei isso em uma live aqui, né, em outras situações também, quando toquei nesses assuntos da crise na igreja, e já disse isso, né, que o que me ajudou foi, né, uma visita a uma senhora enferma, né? Eu tinha que ir lá atender a confissão dela para que ela pudesse receber a Eucaristia no domingo, porque ela não tem condições de ir na missa no domingo, né? E foi lidando ali com aquela realidade difícil, né, com aquela situação onde às vezes a pessoa se sente abandonada por Deus, abandonada pela igreja, sabe? Foi lidando com uma situação assim que eu percebi que, por mais que as discussões da crise na igreja tenham sua relevância, sabe? A gente não pode perder de vista a realidade palpável, onde as pessoas precisam da caridade de Deus, da qual nós somos de alguma forma instrumentos também. E o que eu percebo é isso, né? Às vezes as discussões da crise na igreja levam as pessoas a se descolarem da realidade, né? A ficar ali procurando os discursos, os argumentos, entendeu? Para defender uma determinada posição em detrimento de outra, e as discussões vão e vêm, e com isso a soberba vai crescendo, a caridade vai minguando, e aparentemente a esperança permanece nessas frases do tipo: não prevalebam, as portas do inferno não prevalecerão. Tá, você diz isso, você repete isso, mas no fim das contas, é claro que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, mas e sobre você, né? E sobre mim, né? Era dito, né, para Jeremias, né, é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. As pessoas diziam isso, né, os falsos profetas diziam isso diante das profecias de Jeremias de que Nabucodonosor viria para destruir como um castigo por falta de piedade daquele povo, por falta de fidelidade a Deus, né? E então os falsos profetas diziam: é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. E nada disso adiantou, né? Aquele templo foi destruído. Nabucodonosor destruiu tudo e levou todos cativos para a Babilônia. Acontecerá isso com a igreja? Não prevalebam. Isso é verdade, o Cristo falou, né? Mas as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, né? E sobre mim, e sobre você, que está aí talvez gastando todo o seu tempo em discussões sobre a crise na igreja, e se esquecendo talvez da própria vida espiritual. Talvez sem perceber o parasita da soberba já realmente reina no seu coração, né? Então, atenção a isso, meus irmãos, né? Enfim, né? É interessante algumas coisas que o próprio Pedro Afonseca fala no seu vídeo. Ele cita alguns pontos aqui, algumas perguntas do Catecismo da Igreja Católica. Eu acho que é interessante, né, nós refletirmos sobre isso, né, para nós pensarmos no que é a comunhão, na importância da comunhão. Primeiro de tudo, nós precisamos lembrar o que é a igreja. Que é a igreja? Questão 149 do Catecismo Maior de São Pio X, né? A igreja é a sociedade ou reunião de todas as pessoas batizadas que, vivendo na terra, professam a mesma fé e a mesma lei de Cristo, participam dos mesmos sacramentos e obedecem aos legítimos pastores, principalmente ao Romano Pontífice. Basicamente, a comunhão aqui em 3 níveis, né? Comunhão de fé, comunhão de regime e comunhão sacramental, né? A comunhão de regime, eu preciso estar submetido aos legítimos pastores, né? Dizei precisamente o que é necessário para ser membro da igreja. Para alguém ser membro da igreja é necessário estar batizado, crer e professar a doutrina de Jesus Cristo, participar dos mesmos sacramentos, reconhecer o Papa e os outros legítimos pastores da igreja. Veja, reconhecer o Papa, né, é necessário, né? O Pedro fala no vídeo, né, ele comenta que, veja, reconhecer não é somente dizer assim: não, eu acredito que o Papa Francisco é Papa. Pronto, eu não sou sedevacantista. Pronto, né? Mas aí depois eu desço a chinelada, né, em tudo quanto é fala do Papa, né? Quando ele dá um deslize, quando ele fala alguma coisa assim um pouco ambígua, né, meio ambígua, seja propositalmente ou sem querer, não sei, não vou julgar os corações, eu não perscruto os corações, não é mesmo? Veja, isso não é
Não é suficiente para você dizer que você reconhece o Papa como um legítimo pastor. Porque olha só o que é dito aqui. Quem são os legítimos pastores? Os legítimos pastores da igreja são o Romano Pontífice, isto é, o Papa, que é o pastor universal, e os bispos. Além disso, sob a dependência dos bispos e do Papa, tem parte no ofício de pastores os outros sacerdotes, especialmente os párocos, né? Então, o pároco, de alguma forma, também participa disso, né? Aí tem a questão 153, essa é boa também, né? Então, não pertence à Igreja de Jesus Cristo a sociedade de pessoas batizadas que não reconhecem o Romano Pontífice por seu chefe? Olha só, todos os que não reconhecem o Romano Pontífice por seu chefe não pertencem à Igreja de Jesus Cristo. Todos que não reconhecem o Romano Pontífice. Entendeu? Todos, todos, todos. Né? Aí entra protestante, entra sedevacantista, entra os cismáticos todos que você quiser. Quem não reconhece o Romano Pontífice por seu chefe, né, não pertence à Igreja de Jesus Cristo. Porque o Romano Pontífice é o chefe visível da Igreja? O Romano Pontífice é o chefe visível da Igreja porque a dirige visivelmente com a mesma autoridade de Jesus Cristo, que é a cabeça invisível da Igreja. Olha só o tamanho da autoridade, né? Então, qual é, pois, a dignidade do Papa? A dignidade do Papa é a maior entre todas as dignidades da terra e dá-lhe um poder supremo e imediato sobre todos e cada um dos pastores e dos fiéis. E aí vem a parte polêmica, né? Aqui vem a parte polêmica, mas olha só, tá aqui no catecismo, né? Pode errar o Papa ao ensinar a Igreja? O Papa não pode errar, quer dizer, é infalível nas definições que dizem respeito à fé e aos costumes, né? Normalmente a gente fala, né, em relação à fé e à moral, né? E aí é dito, quando o Papa é infalível? Olha só, vamos lá, se a pergunta é quando, então existe um momento em que o Papa não é infalível, certo? Pronto, já só pela pergunta você já vê, né? Olha só, o Papa é infalível só quando, na sua qualidade de pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude da sua suprema autoridade apostólica, define uma doutrina relativa à fé e aos costumes, que deve ser seguida por toda a Igreja. Então, quando o Papa, né, define algo como, olha, isso aqui todos devem seguir, né? E ele invoca, de fato, a autoridade, né, apostólica dele, né? Quem não acreditasse nas definições solenes do Papa, que pecado cometeria? Quem não acreditasse nas definições solenes do Papa, ou ainda só duvidasse delas, pecaria contra a fé, e se obstinasse nessa incredulidade, já não seria católico, mas herege. Então, eu sei que eu estou lendo aqui muitas das perguntas, né? O objetivo desse vídeo não é dar uma catequese aqui sobre o Papa, sobre a infalibilidade, não é esse o objetivo. Mas eu só quero ler aqui mais algumas poucas perguntas. É coisa rápida, para você entender a comunhão que nós precisamos ter com o Papa, com os bispos e também com o seu pároco, né? A importância de você estar em uma paróquia, de você não se desligar da paróquia, entendeu? Porque senão a gente vira uma espécie de católico meio protestante, né? Tipo assim, eu recebo sacramentos, mas eu tenho minha vida aqui católica, né? Só eu aqui, pronto, sozinho, né? É um catolicismo meio individualista, sabe? Meio estranho isso. Então, é preciso tomar cuidado. Então, olha só, né? É dito aqui, como qualquer católico deve proceder para com o Papa. Isso aqui é importante, né? Questão 203, tá? Todo e qualquer católico deve reconhecer o Papa como Pai, Pastor e Mestre universal e estar unido a Ele de espírito e coração. E coração, olha só, é o que o Pedro fala no vídeo dele, né? Não é suficiente eu simplesmente dizer assim, o Papa é o Papa Francisco. E depois eu desço a chinelada, né, em tudo que ele fala, nas coisas que ele fala, enfim, nos documentos e tudo mais. Não, eu preciso estar unido a ele, né, de espírito e coração, né? Entendeu? Eu preciso estar nessa comunhão, de fato, né? Aí depois aqui ele coloca, né? Depois do Papa, quais são, por instituição divina, as personagens mais venerandas na Igreja? Depois do Papa, por instituição divina, as personagens mais venerandas da Igreja são os bispos. Então, preciso estar em comunhão com os bispos. É dito aqui, né? Deve o fiel estar unido ao próprio bispo? Sim, todo e qualquer fiel eclesiástico ou leigo deve estar unido de espírito e de coração. Veja, as mesmas palavras usadas
para falar do Papa, né? De espírito e de coração ao próprio bispo que está em graça e em comunhão com a Santa Sé. Se ele está em graça e em comunhão com a Santa Sé, então você deve estar unido a ele também, certo? E depois vai falar aqui, para encerrar, porque eu já li muitas perguntas do catecismo, depois você pega e lê, enfim, né? Para encerrar aqui sobre o pároco, né? Quem é o pároco? O pároco é um sacerdote delegado para presidir e dirigir, sob a dependência do bispo, uma porção da diocese que se chama paróquia. Que deveres têm os fiéis para com o seu pároco? Os fiéis devem conservar-se unidos a seu pároco, ouvi-lo com docilidade, professar-lhe respeito e submissão em tudo o que interessa ao bem da própria igreja. Mas eu sei que quem vê esse vídeo aqui vai falar assim, mas o pároco é isso, mas o bispo é aquilo, o bispo é TL, o pároco é TL, tananã, tananã, tananã. E você vai falando, né, um monte de coisas, né, um monte de defeitos que talvez até a pessoa de fato tenha, né? E vai usar isso como desculpa para se desvincular da paróquia, né? E viver uma espécie de catolicismo, né, individualista, onde eu não tenho uma comunidade, né? Onde eu vou ali, recebo os sacramentos e saio correndo, como dizia o Olavo de Carvalho, né? Mas que coisa é isso, né? Eu digo essas coisas, eu insisto nessa fala do Olavo, porque ainda hoje há alunos do Olavo de Carvalho, alguns até que eu respeito, inclusive, mas que ainda hoje disseminam esse tipo de ideia, entendeu? Imagina se a igreja fosse assim, né? Se todo mundo comungar saísse correndo, né? As catedrais europeias não tinham sido construídas, né? Não, mas é a situação da igreja hoje que faz com que os leigos tenham que se comportar desse jeito, né? E quem foi que disse isso, né? Quem foi que disse isso? Foi um filósofo, eu reconheço como filósofo, né? Um professor na internet que diz assim, olha, Brasil é terra arrasada, entendeu? Só tem um padre que eu confio no Brasil, se chama Padre Paulo Ricardo, né? Então vocês, né, comunguem e saiam correndo, tá? Não cheguem perto de padre, entendeu? Pronto, né? Pois é. Aí depois esse pessoal aí, né, não todos, né, mas alguns acabam, né, tendo problemas com escrúpulos, por exemplo, ou outras doenças espirituais e vão recorrer a quem? Né? A esse professor? Que Deus o tenha, né? Que Deus o tenha. Não, vai ter que ir atrás de quem? De um sacerdote, entendeu? Vai precisar de um padre para os sacramentos, para a unção dos enfermos, para uma exéquia depois, quando falecer, enfim. Né? Mas, sabe, se tem uma coisa complicada, né, nesse movimento católico de rede social hoje em dia é isso, né? Esse desvincular-se da paróquia, entendeu? Eu escuto influência católica, não escuto o meu pároco, entendeu? Eu entendo que existem situações onde realmente a situação é crítica mesmo, a coisa é feia, né? De abuso litúrgico, entendeu? De padre realmente que dá péssimos conselhos, que são assim claramente péssimos conselhos, que diz que pecado mortal não é pecado mortal. Eu sei que tem essas situações e eu entendo que nesses casos é justo você falar assim, não, né? Se eu posso ir para uma paróquia onde o padre, né, celebra a missa mais direitinho, se ele, né, segue ali o rito direitinho, né, se ele dá os sacramentos validamente. Então, eu entendo, né, nessas circunstâncias que se a pessoa tem uma opção, é justo, eu entendo que é justo, até pelo próprio bem da vida espiritual dela, né, que ela se mude para uma paróquia, né, onde a celebração seja mais bem cuidada, né, eu entendo isso. Agora, a gente não pode usar isso como desculpa para nunca ajudar numa paróquia, nunca. Se tem uma coisa que me incomoda, né, nesse catolicismo, né, de rede social é isso, entendeu? Quando as pessoas escutam mais o influência católico, né, do que o próprio pároco, entendeu? Do que quando as pessoas se envolvem mais, né, nas redes sociais do influência católico do que na própria paróquia, entendeu? Então, meus irmãos, esse vídeo é apenas um convite, né? Católicos, voltem para as suas paróquias, né? Isso vai trazer mais sanidade a vocês, entendeu? É o contato com a senhorinha ali do apostolado da oração, que reza o rosário, que reza o texto, entendeu? Sim, tem as mazelas na paróquia, né? Tem as mazelas da vida comunitária, né? Tem sempre aquele irmãozinho mais difícil que você vai ter que lidar e normalmente você é esse irmãozinho mais difícil com que nós teremos que ter paciência, né? Mas, sabe, se você é tão sábio, tão inteligente, já leu tantos documentos, nos ajude então com a catequese,
Ajude sua paróquia com a catequese, ajude sua paróquia no canto, procurando arrumar o canto litúrgico, entendeu? Procurando, né, fazer ali um coral, enfim, né? Vá se aproximando do padre, tente convencê-lo em relação a estas coisas, se ele, né, talvez tenha uma visão diferente, entendeu? Agora não dá para a gente simplesmente dizer que, né, as paróquias são terra arrasada, entendeu? E vamos fugir para as colinas, vamos fugir para o meio do mato, né? E depois, né, reclamar que, né, os padres são modernistas, que os padres são TEDs, que os padres são isso e aquilo. A gente precisa fazer algo realmente efetivo, né, para ajudar a Santa Igreja, né? Fazer o nosso trabalho, procurar fazer a vontade de Deus, onde Deus nos colocou, né, onde nós estamos, né? E não ficar usando de desculpas, né, para, né, se eximir do trabalho que precisa ser feito. Que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.